Imagine abrir o Instagram logo de manhã e ver um feed cheio de vidas que parecem saídas de um comercial. Viagens incríveis, corpos impecáveis, casas arrumadas como em revista. Como se todo mundo estivesse vivendo o sonho, menos você, né? Mas e se eu te disser que isso tudo é mais uma armadilha do que uma realidade? Hoje, vamos mergulhar nos efeitos que essa busca pela imagem perfeita nas redes sociais tem na nossa mente. E para guiar essa conversa, vou me basear nas ideias de Alan Watts. Ele era um pensador britânico que trouxe sabedoria do Oriente para o Ocidente nos anos 60, falando sobre como a vida é um fluxo natural, não uma pose estática. Watts via o ego, aquela voz na nossa cabeça que diz: eu preciso ser isso ou aquilo, como uma ilusão. Para ele, o ego é tipo uma máscara que a gente usa para se encaixar no mundo, mas que no fundo nos separa da verdadeira essência. Nas redes sociais, essa máscara vira um filtro literal. Editamos fotos, escolhemos os melhores ângulos e postamos só os highlights. O problema é que isso cria uma pressão constante para manter a aparência de perfeição. Pense no quanto tempo gastamos rolando o feed, comparando nossa rotina bagunçada com as vidas ideais dos outros. Estudos mostram que mais de 60% das pessoas se sentem pior depois de usar redes sociais, com sentimentos de inveja ou inadequação batendo forte. Mas Watts nos lembra que a vida real não é uma foto estática. Ela é movimento, imperfeições e surpresas. Ele comparava o ego a um jogo que a gente joga consigo mesmo, fingindo ser separado do mundo ao redor. Nas redes, esse jogo vira vício. Postamos para ganhar likes, que viram uma validação falsa do nosso valor. E aí, sem perceber, a gente começa a medir a felicidade pelo número de corações ou comentários. É exaustivo, porque a perfeição é inalcançável. Sempre tem alguém com mais filtros, mais viagens, mais tudo. No dia a dia, isso se manifesta em pequenas coisas. Você evita postar uma foto natural porque não está boa o suficiente, ou sente um aperto no peito ao ver um amigo vivendo melhor. Watts diria que isso é o ego nos enganando, nos fazendo esquecer que a graça da vida está nas bagunças, não na pose. Ele ensinava que, em vez de buscar aprovação externa, a gente deveria se conectar com o agora, com o que é autêntico. E se a gente pudesse virar esse jogo? Usar as redes de um jeito que não nos sugue, mas nos inspire de verdade? Vamos olhar agora como essa busca constante pela imagem perfeita realmente afeta nossa cabeça e nosso coração no dia a dia. Quando a gente fica preso nessa corrida para parecer perfeito, o corpo e a mente começam a dar sinais claros. A ansiedade aumenta, o humor cai. E muitos acabam se sentindo mais sozinhos do que nunca. Isso acontece porque estamos comparando nossa vida inteira, com altos e baixos, dias ruins e momentos comuns, com os melhores 1% da vida dos outros. É como assistir um filme só com as cenas de ação e romance, e achar que a vida real tem que ser assim o tempo todo. Alan Watts falava que o sofrimento vem justamente quando tentamos forçar a vida a ser algo que ela não é. Ele dizia que a gente sofre quando insiste em ser alguém, em vez de simplesmente ser. Nas redes, a gente tenta ser alguém perfeito, o pai ou mãe incrível, o profissional de sucesso, o corpo de revista, mas isso cansa, muito. Pesquisas mostram que o uso excessivo de redes sociais está ligado a sintomas de depressão, baixa autoestima e até distúrbios de imagem corporal, especialmente entre jovens. Você já sentiu isso? Tipo, postar uma foto e ficar olhando ao celular esperando curtidas, ou apagar porque não teve o retorno que esperava? Esse ciclo de busca por aprovação externa deixa a gente vazio. Watts explicava que o ego é como um ator que esquece que está no palco e começa a acreditar que a personagem é a vida real. Quando os likes não vêm, o ator entra em pânico. Meu valor diminuiu. Mas o valor de verdade não está no que os outros pensam, está no simples fato de estar vivo, respirando, sentindo. E o pior, essa pressão não só nos faz sentir mal, como nos rouba o presente. Em vez de curtir o café da manhã com a família, a gente pensa: isso daria uma boa foto? Em vez de aproveitar um passeio no parque, a gente procura o ângulo perfeito. A vida vai passando enquanto a gente tenta capturar ela em vez de vivê-la. Watts nos convida a soltar essa máscara. Ele dizia: você não é um problema a ser resolvido, você é uma dança a ser dançada. Quando a gente entende isso, começa a ver que as imperfeições não são defeitos, são parte da dança. O barriguinha que aparece na foto sem filtro, o dia de cabelo ruim, a casa bagunçada. Tudo isso é prova de que você está vivo de verdade. Então, o que acontece quando a gente continua alimentando essa ilusão? A mente fica mais ansiosa, o sono piora, a gente se compara o tempo todo e, no fundo, se sente cada vez mais distante de si mesmo. Mas a boa notícia é que dá para mudar isso. Não precisa apagar todas as redes sociais de uma vez. Dá para começar pequeno, com consciência, e ir recuperando o controle da própria mente. Vamos falar exatamente sobre isso agora.
Como usar as ideias de Watts para soltar essa pressão e viver de um jeito mais leve e verdadeiro? Quando a gente fica preso nessa corrida para parecer perfeito, o corpo e a mente começam a dar sinais claros. A ansiedade sobe, o humor despenca e muita gente acaba se sentindo mais sozinha do que nunca, mesmo com centenas de amigos online. Isso rola porque estamos comparando nossa vida completa, com dias ruins, cansaço, brigas bobas e momentos comuns, com só os pedaços mais bonitos da vida alheia. É tipo assistir um trailer de filme que mostra só as cenas emocionantes e achar que a vida inteira tem que ser assim. Alan Watts explicava que o sofrimento surge exatamente quando tentamos moldar a realidade para caber na nossa ideia do que ela deveria ser. Ele falava que a gente sofre quando fica obcecado em ser alguém especial em vez de simplesmente existir. Nas redes, isso vira tentar ser o alguém perfeito. O casal que nunca briga, o corpo que nunca incha, a rotina que parece organizada 24 horas por dia. Mas tentar isso o tempo todo é exaustivo. Pesquisas mostram que quem passa muito tempo nas redes tem mais chance de sentir sintomas de depressão, baixa autoestima e até problemas com a imagem do próprio corpo, especialmente adolescentes e jovens adultos. Você já passou por isso? Postar algo e ficar checando o celular a cada minuto para ver se veio like, ou apagar a foto porque achou que não ficou boa o suficiente. Esse looping de buscar aprovação deixa um vazio enorme. Watts dizia que o ego age como um ator que esqueceu que está interpretando um papel. Quando a plateia, os seguidores não aplaudem, o pânico bate. Eu não presto. Mas o valor real não depende de aplausos. Ele está no fato simples de você estar aqui, vivo, sentindo o vento no rosto, rindo de uma piada idiota ou chorando quando dói. O mais triste é que essa pressão rouba o presente. Em vez de realmente saborear o momento, um almoço com os amigos, um abraço apertado, um dia preguiçoso no sofá, a gente pensa, será que isso fica bom na foto? A vida escorre pelos dedos enquanto tentamos congelá-la em imagens perfeitas. Watts lembrava que o agora é o único lugar onde a vida acontece de verdade. O passado já foi. O futuro é só imaginação. Mas quando estamos preocupados com a pose, perdemos o agora. E tem mais. Essa busca constante pela validação externa bagunça nossa relação com a gente mesmo. A gente começa a se ver pelos olhos dos outros. O espelho vira o feed do Instagram. Se a foto não bomba, o dia inteiro parece ruim. Se alguém posta algo melhor, a gente se sente menor. Isso cria um ciclo de comparação sem fim, onde ninguém nunca ganha. Sempre tem alguém com mais seguidores, mais viagens, mais perfeição. Watts nos cutuca com uma pergunta poderosa. Por que a gente insiste em carregar esse peso? Ele via o ego como uma brincadeira que a gente leva a sério demais. Soltar essa brincadeira não significa virar indiferente ou parar de postar. Significa lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. Suas imperfeições, seus tropeços, seus dias off, tudo isso faz parte do que te torna real, humano, vivo. Então, quando continuamos alimentando essa ilusão, a ansiedade vira companheira constante, o sono fica ruim, a gente se isola mais, e a distância entre quem a gente é e quem a gente acha que deveria ser só aumenta. Mas olha a boa notícia, não precisa explodir tudo de uma vez. Dá para mudar devagar, com gestos simples, trazendo mais consciência para o dia a dia. Vamos ver agora como as ideias de Watts podem ajudar a soltar esse peso e trazer de volta uma vida mais leve, mais verdadeira e bem mais gostosa de viver. Agora que a gente viu como essa busca pela imagem perfeita bagunça a mente, rouba o presente e deixa a gente preso num ciclo de comparação e ansiedade, vem a parte boa, dá para mudar isso. Não precisa virar eremita, nem deletar todas as contas de uma vez. Alan Watts nos dá um caminho simples, mas poderoso. Soltar a ilusão do ego que precisa ser perfeito e voltar a viver o que está acontecendo agora, sem forçar nada. Ele repetia que a vida não é algo que a gente conquista ou ganha pontos. É algo que a gente já é. Quando entendemos isso, a pressão diminui. Em vez de tentar provar para o mundo que somos incríveis, a gente começa a curtir ser simplesmente nós mesmos, com os erros, as dúvidas, os dias sem graça e tudo mais. Isso não é desistir, é escolher ser livre. Então, como aplicar isso no dia a dia? Aqui vão algumas coisas práticas, pequenas, que você pode experimentar sem virar a vida de cabeça para baixo. Primeiro, quando for postar algo, pergunte para si mesmo: eu estou postando isso porque me sinto bem com o momento ou porque quero que os outros aprovem? Se for mais pela aprovação, talvez seja melhor guardar para você. Watts diria que o verdadeiro prazer está em viver a experiência, não em mostrá-la. Experimente guardar fotos só para você ver depois, como um diário pessoal. Isso já tira um peso enorme. Segundo, crie pausas conscientes nas redes. Não precisa bloquear tudo. Pode ser só 10 minutos por dia sem celular, olhando para o céu, ouvindo o barulho da rua, sentindo o cheiro do café.
Watts falava muito sobre o agora como o único lugar real. Quando a gente para de rolar o feed por um tempinho, a mente descansa e começa a notar coisas que estavam ali o tempo todo. O sorriso do filho, a música que toca no rádio, o vento batendo na cara. Esses momentos simples são a vida de verdade. Terceiro, pratique o deixar ser. Quando bater aquela vontade de editar a foto até ficar irreconhecível, ou de comparar seu corpo com o de alguém no feed, respire fundo e diga para si mesmo: isso é só uma imagem. Eu sou mais que isso. Watts comparava a vida a uma onda no mar. Ela sobe, desce, muda de forma, mas nunca deixa de ser água. Você é a onda. Não precisa se preocupar em ser a onda mais bonita do oceano. Só precisa fluir. Quarto, valorize as conexões reais. Em vez de postar tudo, converse de verdade com as pessoas. Ligue para um amigo em vez de mandar story. Vá tomar um café sem tirar foto. Conte para as pessoas próximas como você realmente está se sentindo, sem filtro. Isso cria uma sensação de pertencimento que nenhum like consegue dar. E se der vontade de postar algo imperfeito, poste. Uma selfie sem maquiagem, uma foto da bagunça da cozinha, um texto contando que o dia foi difícil. Muita gente vai se identificar e te responder com carinho, porque no fundo todo mundo está cansado de fingir perfeição. Você vai ver, ser autêntico atrai conexões mais verdadeiras. Watts nos lembra que tentar controlar a imagem que os outros têm de nós é como tentar segurar água na mão. Quanto mais a gente aperta, mais ela escapa. Quando a gente solta, a água flui naturalmente e a vida fica mais leve. Comece com uma coisa só hoje. Talvez seja não checar likes por 1 hora depois de postar. Ou talvez seja postar algo cru, sem edição, só porque você gostou do momento. Aos poucos você vai sentir a diferença. Menos ansiedade, mais espaço na cabeça, mais vontade de estar presente. E quando a gente começa a viver assim, algo bonito acontece. As redes deixam de ser uma prisão e viram só uma ferramenta. A gente usa quando quer, compartilha o que faz sentido, mas sem deixar que isso defina quem somos. Vamos fechar essa conversa olhando para frente. O que acontece quando a gente escolhe, dia após dia, ser mais real do que perfeito? A vida ganha cor, o coração fica mais leve e a gente descobre que a felicidade nunca esteve na pose. Ela sempre esteve aqui, no agora, esperando a gente notar. E quando a gente começa a viver assim, escolhendo ser mais real do que perfeito dia após dia, algo lindo acontece. A vida ganha cor de novo. O coração fica mais leve, os dias parecem mais longos, porque a gente realmente está neles. As redes sociais deixam de ser um juiz implacável e viram só um cantinho onde a gente compartilha pedaços do que vive, sem obrigação de ser espetáculo. Alan Watts terminava muitas de suas falas com um sorriso quase travesso, como quem diz: relaxa, você não precisa consertar nada. A vida já está acontecendo e ela é perfeita do jeito imperfeito que é. Ele nos lembrava que o universo inteiro está brincando de ser você, de ser eu, de ser cada pessoa que rola o feed ansiosa por aprovação. Quando a gente para de levar esse jogo tão a sério, a brincadeira vira diversão de verdade. Então, o que sobra é gratidão pelo simples. Pelo café quente na xícara rachada, pela risada desajeitada com os amigos, pelo corpo que carrega você por aí, mesmo quando não está no shape, pela bagunça que prova que alguém viveu ali de verdade. Esses são os momentos que ninguém posta, mas que enchem o peito de um jeito que 1000 likes nunca vão conseguir. Você não precisa ser a versão editada de si mesmo para valer a pena. Você já vale. E quando mais gente entender isso, quando mais gente postar o dia ruim, o cabelo bagunçado, a cozinha suja depois de cozinhar com amor, o feed vai ficando menos falso, menos pesado. A gente começa a se ver refletido nos outros de um jeito mais humano, mais acolhedor. Comece hoje com uma coisinha pequena. Talvez poste uma foto sem filtro só porque o momento te fez sorrir. Ou talvez deixe de postar e guarde o sorriso só para você. Talvez simplesmente respire fundo e diga em voz alta: eu sou suficiente assim. Aos poucos, você vai notar que a ansiedade dá espaço para uma calma quieta, que a comparação perde força, que a vida volta a ser sua, não do algoritmo. No final das contas, a imagem perfeita que a gente tanto perseguiu nunca existiu de verdade. O que existe é você, aqui e agora, respirando, sentindo, vivendo. E isso, meu amigo, é a coisa mais bonita que tem. Obrigado por ficar até aqui comigo. Se alguma dessas ideias fez sentido para você, experimenta colocar em prática e me conta nos comentários como foi. Quem sabe a gente não começa uma corrente de autenticidade por aí. Um passo de cada vez, sem pressa, sem pose, só sendo. Até a próxima. Vai com leveza.